Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é segunda-feira, 27 de janeiro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Boate Kiss, um ano depois. No programa de hoje, você vai conferir o depoimento de pessoas ligadas à tragédia. No estúdio, vamos falar sobre o sentimento que toma conta dos amigos e familiares das vítimas. Você vai conferir também dicas importantes na hora de realizar empréstimo consignado. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para este início de semana em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Ores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Hoje, 27 de janeiro, completa um ano do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, que fez 242 vítimas. A maior tragédia do estado trouxe questões sobre segurança, responsabilidade e fiscalização em casas noturnas para o centro de atenção de todo o país. E o episódio deixou marcas na vida de muita gente que espera por mudanças. Acompanhe na reportagem de Joyce Reures. A Boate Kiss, com capacidade para até 691 pessoas, recebeu entre 900 e 1.000 frequentadores no dia do incêndio. Entre eles estava Douglas. O jovem que mora há 7 anos em Santa Maria foi à Kiss acompanhado de 7 amigos para a comemoração de um aniversário. Em uma entrevista feita com a nossa equipe pela internet, ele relembrou aquela madrugada. Quando a gente chegou, não tinha muita gente, não tinha quase ninguém. Acho que 5 minutos a gente entrou na casa. O tempo para entrar na casa noturna não foi o mesmo encontrado na saída, já que muita gente não conseguiu deixar o local. A maioria das vítimas acabou morrendo por asfixia. Desses 8 que foram com a gente, 2 meninas e um menino apareceu, um amigo meu. Só que esse amigo é meu amigo de ano, sabe? Desde que eu cheguei aqui mesmo. Desde que eu comecei a morar aqui, dentro do colégio militar, a gente... Ele era teu colega? Era. E as 2 meninas era mais um contato recente, agora a gente recém tinha se conhecido, fazia uns 6 meses, acho, mais ou menos. As lembranças da tragédia são recorrentes. Todos os meses, homenagens e passeatas tomam conta da cidade. No começo vinha bastante na cabeça, assim, estava pensando toda hora, sabe, me lembrando da noite. Douglas precisou tomar remédios contra a depressão e, com a ajuda de profissionais, consegue evitar que as imagens daquela madrugada venham à mente a todo momento. Hoje, o jovem frequenta casas noturnas, mas com outro olhar e cuidado sobre a segurança. A gente sempre pensa, né, não vai acontecer comigo ou aqui, na minha volta, sabe? E eu não dava muita bola pra isso, tá? Mas depois que aconteceu toda a tragédia, eu fiquei bem mais... A primeira vez que eu fui sair também, depois eu fiquei meio me policiando, assim. Comecei a cuidar mais a foto de sair e tal. E um ano após a tragédia, a sensação de Douglas é de que algo precisa mudar. Já passou um ano e ainda nada foi feito, não... Sabe? Parece que tá caindo no esquecimento e não... Alguém tem que tomar uma atitude. O mesmo sentimento é compartilhado por José, primo de Rafael, uma das vítimas da Boate Kiss. Segundo ele, apenas leis não são suficientes para que o cenário traga mudanças. Não basta criar leis em cima de leis se as instituições não interpretarem e não utilizar essas leis para a sua melhora. Então, a família tem essa preocupação de que esse caso não seja uma tragédia, ela seja, de fato, uma grande oportunidade para que essas instituições olhem esse caso como um grande aprendizado. Passado esse um ano de dor, da perda pessoal, é a dor que vai ficar. A busca por enxergar não só a justiça, mas uma melhora de fato. Bom, e desde a madrugada, familiares e amigos das vítimas fazem homenagens que devem se estender até a parte da noite de hoje. São pessoas que passaram do luto a um crescente engajamento para exigir justiça. E é para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio os psicólogos e pós-graduandos de um grupo de pesquisa focado em estresse pós-traumático. Thiago Loreto e Beatriz Lobo, sejam bem-vindos aqui à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, Thiago, você e a Beatriz estiveram presentes lá em Santa Maria logo após a tragédia para prestar apoio aí, solidariedade a essas famílias das vítimas do incêndio, né? Eu queria saber, Thiago, de você primeiro, que lembranças vêm à mente cada vez que se toca nesse assunto?
Foi uma situação bastante difícil, né? A gente lida com uma situação de emoções muito intensas, muito estresse. Então foi marcante, inclusive, para nós, mesmo quanto profissionais, mas a gente estava numa equipe muito grande, então a gente também acabou podendo, entre nós, nos auxiliarmos e usar as mesmas técnicas que a gente acabou usando lá entre nós mesmos, para dar uma vazão a isso também, né? E você, Beatriz, como é que lembra desse passado, desse 1 ano que passou? Bom, eu me lembro muito em relação ao trabalho que a gente conseguiu realizar lá, né? Foi um trabalho realizado dentro da nossa equipe, que é especializada, né, em situações de trauma e estresse intenso. Então, claro que é marcante, que é intenso, né? Mas como o próprio Thiago disse, a gente, assim como trabalha técnicas, né, para as pessoas que passaram por situações traumáticas processarem essa situação, a gente também aplica essas técnicas a nós mesmos, né? Então, para que nós também possamos nos recuperar dessas situações estressantes. E a gente sabe agora, né, que a Boate Kiss virou ponto de peregrinação, na verdade, né, Thiago? Por que isso está correndo agora? Então, como a gente está falando de uma situação bastante complicada, as pessoas buscam recursos, formas de processarem toda essa situação na mente delas. Então, essas buscas de um recurso físico, uma imagem, um local, é uma forma, então, das pessoas fazerem esse processamento. E essa forma de, enfim, fazer a passeata ou ter lá o local, também é uma forma positiva, porque estimula o senso de comunidade. Pesquisas indicam que esse apoio social, esse senso de comunidade é uma forma muito boa de processar de uma forma positiva a situação. Bom, Beatriz, e a gente sabe, claro, que a imprensa cobriu e ainda cobre amplamente esse assunto. De que maneira você acha que esse contato direto com notícias o tempo todo, pode ajudar ou até mesmo atrapalhar, principalmente quem tem ligação direta com essa tragédia? A gente sabe que pessoas que passam por situações traumáticas, nem todas desenvolvem transtornos psiquiátricos, né? Para aquelas pessoas que desenvolvem transtornos psiquiátricos, dentre eles, o mais comum é o transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que têm esse transtorno, esse diagnóstico, tendem a ter sintomas de revivência, sintomas de lembranças intrusivas, né? Então, a exposição excessiva à mídia pode fazer com que esses sintomas apareçam. Então, para aquelas pessoas que ainda, né, não conseguiram se recuperar psicologicamente da situação traumática, pode ser negativo. No entanto, para as pessoas que estão se recuperando num processo funcional, a gente sabe que falar sobre a situação traumática é interessante, mas falar com amigos, com profissionais, né? A exposição, assim, a muitas cenas, né, da mídia pode ser um pouco prejudicial. Bom, a gente sabe também que o jogo de empurra, né, entre as autoridades também tem aumentado o sentimento de impunidade das famílias, né? Como isso pode, então, afetar o processo de esquecimento, talvez, né? Ou não de recuperação também, né, da família? Como eu e a Bia, Beatriz, a gente já está comentando aqui, existem formas positivas e negativas das pessoas lidarem com a situação. Cada caso também é um caso, a gente tem que levar isso em consideração, com certeza. Fica uma marca, sim, fica, mas nessa busca de uma recuperação saudável, né, de uma funcionalidade psicológica, tem alguns caminhos que ajudam e alguns caminhos que atrapalham. Então, a Beatriz falou agora, por exemplo, de uma forma que ajuda, que é conversar, que é falar. E a gente sabe que esse sentimento de impunidade é, às vezes, um entrave nesse processo, porque estimulam nas pessoas uma sensação de injustiça, uma sensação de raiva. De não fechamento também, De não né? fechamento, exatamente. Prejudica essa sensação de fechamento. E aí estimula uma certa ruminação, assim, a pessoa fica pensando naquilo. E isso realmente é um ponto que favorece, por exemplo, o desenvolvimento de estresse pós-traumático, como a Beatriz comentou. Talvez essa busca pela justiça seja também uma busca desses pais de conseguir fechar esse ciclo, talvez, né, Beatriz? Entre ontem e hoje, eu li uma entrevista de um dos pais de uma vítima e ele falava que lutar pela punição dos responsáveis era uma maneira dele honrar a memória do filho dele. Então, talvez depois disso, sim, ele ia conseguir descansar em paz e seguir com a vida dele, né? Então, isso tem uma justificativa por esse lado. Claro, o senso de injustiça é bastante prejudicial, né? Então, se as pessoas conseguem se mobilizar em uma situação de luta, né, pela que a situação de justiça seja realmente realizada, isso pode ajudar as pessoas a se recuperarem, né? Claro que deve ser realizado de uma forma funcional, né? Porque esse processo de ruminação, de raiva, ele é prejudicial, mas as pessoas se engajando de
uma forma positiva, pode ajudar bastante, sim. Tá ok. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre esse assunto aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta.